Não diga a frase, hoje em dia tudo é autismo. Não diga isso. Ah, hoje em dia tudo é autismo. Não diga isso. Isso é cruel para quem tem na família alguém atípico. Você já deve ter ouvido alguém falar isso. Eventualmente você já disse isso. Nossa, hoje em dia, né? Isso carrega um desprezo, gente. Isso minimiza a condição do outro. E por qual motivo? Do mais absoluto nada, a Elisa está falando. Não é do mais absoluto nada. É porque hoje é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Dia 2 de abril. Por isso, não diga essa frase. Assim como existe o hábito de dizer, há quem diga, hoje em dia tudo é TDAH. Por que você diz isso? Por quê? Quem recebe um diagnóstico consegue a resposta para o desconforto de uma vida. E tem de ouvir você dizer que hoje em dia tudo é TDAH. Mas voltando a atenção aqui para o transtorno do espectro autista, a gente já entrevistou aqui no Live muitos profissionais especializados em saúde mental. Então a gente absorve notícia e informação todos os dias. Então, aproveitando isso, eu compartilho com você alguns olhares. Primeiro, nós temos hoje mais acesso à informação. Então, ao invés de dizer hoje em dia tudo, diga que bom que as pessoas estão aprendendo a procurar ajuda médica. Que bom, gente. Saúde mental não é frescura. Não é frescura. Ainda mais quando você nasce com uma condição que é atípica, diferente da maioria. Você nasce com essa condição. Quando você tem um diagnóstico, um caminho, e quando a família entende, nossa, então é por essa estrada que eu posso seguir e trazer qualidade de vida para minha filha, para o meu filho, para o meu irmão, para o meu pai, que bom que eu encontrei uma luz. Então não diga essa frase desprezível, hoje tudo é autismo. Segundo, para citar aqui o que a gente ouve dos especialistas, uma população que se conhece vive melhor em comunidade. As pessoas, ou a pessoa, se sente melhor e a sociedade agradece pelo cuidado mental deste cidadão, desta cidadã. Então, que bom que as pessoas encontram o diagnóstico e conseguem saber que caminho seguir. Agora, quanto aos graus mais desafiadores de TEA, o transtorno do espectro autista, somente os pais sabem o que é aprender todos os dias com essa criança. Ninguém sabe. As pessoas podem desconfiar, observar, sentir, mas saber mesmo só dentro de casa, somente os pais ou os responsáveis por essa criança. Eu estou falando criança, poderia ser adultos. A gente tem muitos adultos que têm o transtorno do espectro autista em desafios diferentes. Mas focando aqui nas crianças, somente os pais sabem e é um processo de conquista diária. E que muitas vezes, por causa do comportamento da sociedade, que olha com preconceito, se sentem, e isso é terrível, se sentem culpados. Uma sensação horrorosa de será que sou eu que estou errando com meu filho, com a minha filha? Não, pai e mãe, não, você não está errando. Nós aqui, enquanto sociedade, estamos aprendendo a respeitar e a olhar com menos preconceito. Quando publicamente o seu filho, por exemplo, tem uma crise. Porque sim, as pessoas olham com preconceito. Sim, as pessoas olham com julgamento de, nossa, essa mãe também não tem controle dessa criança. Esse pai também não tem controle. Então, com a maior empatia, apesar da energia na minha fala, eu digo, não olhe com um olhar de preconceito. Você pode ter certeza que esse pai e essa mãe, eles estão tentando fazer o melhor que eles podem. E às vezes o melhor que eles podem não é possível. Apenas a ajuda médica é que acolhe, é que contempla esse ser humano com transtorno do espectro autista. Nós é que temos de aprender. Então, não diga hoje em dia tudo é autismo. Diga que bom que tem um diagnóstico, que bom que tem um amparo médico. Desculpa a minha fala longa, falei aqui também com o coração, porque é muito angustiante ver o sofrimento desses pais. Hoje é Dia Mundial da Conscientização do Autismo, que é uma data estabelecida para combater a discriminação das pessoas com esse espectro, o transtorno do espectro autista. Vamos então com Natália Lauksen, que está em um centro de referência aqui em São Paulo, para nos contar mais sobre como é que a gente pode ajudar quem tem esse quadro. Natália, bem-vinda. Elisa, bom dia novamente para você. A gente está aqui no Centro TEA da Zona Norte, na capital paulista, durante um atendimento, inclusive, acontecendo nesse momento. Mas para falar sobre isso, ninguém melhor do que a Silvia Greco, que é secretária municipal de pessoas com deficiência aqui na capital paulista. E ela coordena todo esse espaço. São muitos serviços oferecidos que não são somente para as pessoas com diagnóstico, mas para as mães das crianças também já diagnosticadas. Também
Não somente crianças, nós temos aqui, a gente teve uma conversa de bastidor, que tem muita procura de adultos e também idosos. O que a gente vem percebendo, pesquisas apontam aí, ultimamente, pelo que a gente apurou, 1 em cada 31 crianças recebe o diagnóstico do espectro autista e recebeu no ano passado, em 2025, ou seja, um aumento aí em relação aos anos anteriores. E eu já começo com essa pergunta para a Silvia sobre: a gente está conseguindo diagnosticar melhor, conseguindo nomear, então, ou realmente esse número cresceu porque existem mais pessoas com o espectro? Bom dia. Bom dia. Bom, as pesquisas demonstram mesmo um grande aumento, mas a gente acredita que tudo isso acontece porque hoje tem acesso também ao diagnóstico. Isso é muito importante, porque principalmente na fase adulta e de idosos, muitos não sabiam durante toda a fase do seu crescimento e desenvolvimento que estavam dentro do espectro. Então, é muito importante ter acesso ao diagnóstico para que a gente possa que transforma a vida das pessoas quando elas têm um diagnóstico precoce para poder ter um atendimento bem cedo, faz muita diferença na vida dessas pessoas. A Silvia, Elisa, ela não é somente aqui a coordenadora, que tem toda essa liderança aqui nesse centro, mas ela também é mãe de uma pessoa autista e, então, o olhar dela traz essa sensibilidade também. E eu queria te perguntar, Silvia, quais os primeiros sinais que os pais responsáveis, enfim, devem atentar no momento que perceber, ter alguma desconfiança e procurar ajuda, a investigação de um diagnóstico? Eu estou como secretária da pessoa com deficiência, mas, na verdade, eu sou mãe do Nicolas, que é cego e autista. E isso é uma pergunta bem pertinente, porque as mães, muitas vezes, elas não percebem, não têm o conhecimento de causa, então elas não percebem. Normalmente, o diagnóstico, a partir dos 3, 4 anos, quando está no período escolar, os professores, os próprios amiguinhos, eles começam a perceber que tem alguma coisa diferente e acabam buscando o diagnóstico. Mas o próprio desenvolvimento do filho no dia a dia, ele pode levar não só ao transtorno do espectro do autismo, mas outras deficiências, né? Muitas vezes até TDAH, outras deficiências. No desenvolvimento é que a gente consegue diagnosticar. O que acontece também nos adultos é justamente isso. Na infância, eles não conseguiram ter esse olhar e muitas vezes viam aquilo como uma birra, ou é muito tímido, e quando vai perceber, eles estavam dentro do espectro. Então, é importante sempre olhar no dia a dia o que é modificado no seu desenvolvimento, na sua socialização, no próprio olhar. Muitas vezes a pessoa com autismo, ele tem algumas características de hiperfoco. Isso também pode ser um diagnóstico muito importante para poder recorrer a uma equipe multidisciplinar, não é só um neurologista, mas é uma equipe multidisciplinar que pode formalizar esse diagnóstico do transtorno do espectro do autismo. Falando em diagnóstico, como é feito o diagnóstico, então, e quais são os níveis, né? É dividido por nível, né, a questão do espectro autista? Isso. São níveis de suporte, 1, 2 e 3, né? Eles têm uma diferença entre o próprio desenvolvimento, a socialização. Um nível maior pode buscar algum medicamento também para poder ajudar no tratamento, mas as terapias que possam ser feitas com equipe multidisciplinar, ela já é uma grande diferença para a transformação da vida dessas pessoas. Como é feito o diagnóstico? Por uma equipe multidisciplinar, passa normalmente por um neuropsiquiatra também, e aí depois uma equipe disciplinar de psicólogos, TOs, e aí eles todos juntos conseguem fechar esse diagnóstico. É importante isso. Não é o doutor consulta que vai lá simplesmente achar, né, não tem autismo. Precisa passar por uma equipe multi mesmo para poder ter esse diagnóstico fechado verdadeiramente. Elisa, e aqui no centro são atendidas, os atendimentos, pelo que a Silvia me contou, são 30 mil em todo o mês. 1.400 por dia, de segunda a sábado. Não tem mais vaga por enquanto, que aponta aí que precisamos de mais centros como esse, com esse atendimento multidisciplinar. No local onde a gente está nesse momento, vou pedir para o nosso cinegrafista Reinaldo Macedo mostrar, estão acontecendo alguns atendimentos. Esse espaço, ele simula um apartamento, uma casa, com rotinas diárias para as crianças serem atendidas. Aqui são atendidas crianças a partir de 6 anos, não tem limite de idade, tem muita procura aí, como eu citei anteriormente, de atendimento por parte de adultos e também idosos, mas esse espaço chama atenção pela dinâmica, onde as crianças aprendem tarefas básicas do dia a dia, como fazer a própria cama, até colocar a fronha aí na almofada, no travesseiro, enfim, desenvolvem as habilidades que são
mais difíceis, né, diante desse diagnóstico. Então, é importante a gente mostrar como é feito esse suporte aqui nesse centro, que existe essa possibilidade, esse recurso para pais responsáveis, para as crianças também se desenvolverem. Como eu falei anteriormente também, não são só crianças, adultos, idosos, mas existe atendimento para as mães também. As mães vêm aqui, podem utilizar a piscina, fazer hidroginástica. A Silvia estava contando aqui para a gente no bastidor justamente sobre isso. É um suporte para toda a família, porque não é só em relação às crianças, né, que a gente está falando. A gente está falando de toda uma dinâmica familiar que implica em se adaptar, em entender, compreender as limitações e, claro, olhar para isso com essa atenção, né, Silvia? Eu gostaria que tu comentasse isso para a gente, a importância desse atendimento também para a família. O conceito desse Centro TEA, que é o maior da América Latina, ele é realmente esse. Além de atender as pessoas dentro do espectro, nós atendemos e cuidamos das mães que precisam muito desses cuidados. Então, ele abrange um atendimento de 3 horas que eles ficam aqui por dia. E neste atendimento, essas mães conseguem ter atividades físicas, cuidar da saúde mental. Por exemplo, alguma atividade também que elas fazem para poder precificar, né, dentro da culinária. Então, elas saem daqui, de verdade, muito satisfeitas, porque elas também estão sendo acolhidas, porque a saúde mental delas, elas pedem sempre socorro. E essa sala aqui, então, a gente já explicou, né? Estamos aqui, inclusive, vivenciando essa dinâmica. E como foi pensada essa sala, assim, para inserir isso no contexto do dia a dia das crianças? A gente busca muito a autonomia dessas pessoas, principalmente para depois chegar na vida adulta, eles saber realmente poder viver aí a sua vida em plenitude. Então, essa aqui é a atividade de vidas diárias, eles aprendem a fazer uma cama, a mexer no micro-ondas. Tivemos um caso de uma mãe que ela, por exemplo, ela tinha algumas dificuldades, alguns problemas de saúde, que ela acabava ficando muito acamada, e era só ela e o filho. E ele não tinha noção de como mexer no micro-ondas. Isso, para ela disse para mim, foi libertador, porque eu não consegui ensinar isso dentro da minha casa, mas aí, aqui eles conseguiram, na atividade de vida diária, ele colocar a comida e poder fazer, porque eu com a minha labirintite não posso levantar da cama. Então, a gente fica muito satisfeito de saber que realmente está mudando a vida das pessoas e essas pessoas estão tendo uma maior autonomia, mexe na geladeira, aprende a lavar um copo. Então, é muito gratificante. Silvia, parabéns pelo trabalho, Elisa. Realmente é uma experiência também única para a gente aqui, enquanto equipe, vivenciar isso. É um prazer a gente conseguir trazer essa temática também aqui no live. A gente vai seguir aqui acompanhando, vendo como funciona, conhecendo mais o centro também, que é enorme. Esse espaço aqui é gigantesco. A gente está só 1.800 metros. 5.800 metros quadrados. A grandeza não é só física, a grandeza é transformando a vida das pessoas. Que legal. A gente vai conhecer todo o centro ainda. Eu e o Reinaldo Macedo, a gente vai dar uma volta por aqui. Tem muita coisa para conhecer mesmo. Volto com você no estúdio, uma pauta linda, um assunto importante. A gente volta daqui a pouquinho. Sensacional. Natália Lauxen, muito obrigada. Olha, deixe meu abraço também para a nossa entrevistada, pela gentileza da entrevista e a gente acompanhando ali a rotina. Vocês viram que em algum momento as crianças passando pela atividade de você pegar um cabide e entender que o cabide você vai colocar onde? No cabideiro, justamente dentro desse armário. E quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre funcionalidade deste ser humano, que para muitas pessoas, para a imensa maioria, tem algo normal e corriqueiro você compreender. Muito obrigada. Obrigada, Natália. Compreender que você vai colocar um cabide dentro do armário. Quando você é acometido, quando você nasce com essa característica de ter o espectro autista, o transtorno do espectro autista, algumas conexões que muitas vezes para os outros elas são óbvias, para quem vem com essa formatação, assim, digamos, diferente, isso é nem um desafio, mas é um caminho diferente para a compreensão daquilo que para os outros é um hábito. E deixo aqui meu abraço afetuoso para pais e mães de crianças não verbais. Quem tem o espectro não verbal, para as mães que têm os filhos e que nunca puderam viver o que é receber o carinho de um filho, que é um desafio de alguns espectros. Então, meu abraço aqui afetuoso às famílias que vivem esse desafio e esse aprendizado diário, que recebem o amor por meio de outras demonstrações diferentes das quais nós estamos ali, muitas mães habituadas, para quem já é mãe.